Olá, olá, boa tarde, leitores da Folha. Começando mais uma live da Folha agora. Hoje a gente vai entrevistar o Padre Eduardo. Muita gente aqui de Rio Bonito conhece, ele já foi pároco daqui. Vou começar logo chamando ele para nossa conversa aqui, o Padre Eduardo, para a gente falar um pouco das novidades. Ele aqui. Ele vai contar um pouquinho das novidades, o que ele tem feito. Muitas novidades. Eu sei que ele está fazendo faculdade, um futuro psicólogo. A gente vai conversar com ele agora. Mandei aqui o convite para ele. Gente, pode curtir a página, seguir a página, comentar, compartilhar. Compartilha a live também. Quem vocês conhecem, que conhecem o Padre Eduardo, que sentem saudade dele, do tempo que ele estava aqui em Rio Bonito. Muita gente acompanha o trabalho dele. Cadê ele? Aceitei aqui. Padre, recebeu meu convite? Foi? Vê se agora vai. Padre Eduardo vai conversar com a gente hoje. Sim! Aê! Deixa eu botar aqui, reposicionar a câmera aqui para a gente conversar melhor. Boa Tá tarde, bom. padre. Boa tarde, Lívia. Uma alegria poder estar com você nessa tarde, com tanta Igualmente. gente linda que está aqui. Verdade, o pessoal já chegou aqui em peso. Queria muito agradecer você ter aceitado o convite da gente conversar hoje à tarde. Não sei aí, mas aqui começou a chover agora, uma tardezinha chuvosa. A gente sabe que você não mora mais por aqui, a gente vai contar as novidades, tem muita gente com saudade, muita gente perguntando. Quem não sabe, o Padre Eduardo continua sendo colunista da Folha, né? Todas as edições impressas sai a coluna dele. Tô esperando um certo vídeo dele para a coluna digital também. Ele vai fazer os videozinhos para a coluna digital da gente, para sair aqui. Então, pode falar aí com todo mundo. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Lívia, pelo convite. Aproveito para agradecer também por essa parceria que já dura quase 15 anos, né? Desde praticamente em 2007, 2008, eu me lembro que eu comecei a escrever para a Folha a pedido ainda de Tarquínio, né? E agora coloquei nas mãos também de Alfonso, depois dessa minha repaginação, reconfiguração humana, né? Essa minha ressignificação. E vocês desejaram que eu continuasse a escrever, e aqui estamos. Quero Claro. agradecer, então, a todo mundo que está aqui com a gente, meus irmãos aqui, já vi alguns padres também, religiosos, o povo de Deus de Rio Bonito, amigos. É uma alegria a gente poder estar junto ao aproximar-se o Natal, essa data que modificou a história da humanidade e que pode mudar a nossa vida também, Lívia. Então, muito obrigado pela acolhida dessa tarde. Nada. Obrigada, gente. Estou vendo ali a árvorezinha de Natal ao fundo. Tá combinando com o cenário. Muito lindo. Gente, vamos Isso. começar. Eu queria saber primeiro, assim, quando que o senhor deixou aqui a paróquia de Rio Bonito, mais ou menos, para a gente poder situar o pessoal, porque o senhor tem estado nas mídias e tal, então às vezes parece que tá mais próximo, mas não tá. Tá aqui, não tá. Quando foi? Então, Lívia, eu deixei Rio Bonito em setembro de 2016. Já se vão 2000 já? 5 anos, sim, cinco Nossa. anos que eu deixei a cidade e a diocese. Foi setembro. E começou na Praça Cruzeiro, ali na paróquia da Praça Cruzeiro. Em que ano?
Sim, eu fui o primeiro pároco da Praça Cruzeiro, foi 2005. 2005, eu cheguei em julho de 2005. A paróquia estava sendo preparada, na verdade. O padre Rogério tinha passado lá, ele estava em Boa Esperança. E a Praça Cruzeiro aguardou 50 anos para se tornar uma paróquia. Ela era uma capela lá da Uhum. matriz Nossa Senhora de Conceição. E é interessante que eu passava ali, eu nem era católico, né? Você sabe que eu venho de uma família evangélica, Sim. assembleiana, as raízes de Rio Bonito, e eu tive essa oportunidade única, né? De Uhum. passar sempre ali em Rio Bonito, passava como criança, olhava aquela igreja lá em cima, e Deus é tão bom, Ele é o Deus das surpresas, né? O Espírito Santo é fantástico. E depois de alguns anos, Deus me levou ao sacerdócio e eu fui o primeiro padre lá da Praça Cruzeiro. Foi um casamento perfeito, eu digo, sabe? Eu estava aprendendo a ser padre, a paróquia da Praça Cruzeiro aprendendo também a ser igreja. E ali eu vivi, Lívia, os Atos dos Apóstolos. Sabe quando a gente vê depois da ressurreição de Jesus a igreja nascente e aquela comunidade que tinha um só coração, uma só alma, onde ninguém passava necessidade, onde Deus era Deus da vida de todos. Então ali a Praça Cruzeiro para mim foi a certeza de que o evangelho funciona. E como você falou mesmo, é uma comunidade, uma comunidade muito unida, né? Então são questões assim bem específicas, diferente daqui do centro da cidade, quando você veio para cá, né? E lidou com outras questões, né? Um pouquinho maiores, digamos assim. Bem maiores, né? Porque a Igreja do Centro ela já tem 250 anos, né? Uhum, Uma igreja com uma história, uma igreja que é o uhum, coração da cidade, na verdade, né? Muitos desafios, uma estrutura muito grande, muitas obras sociais, muitas pastorais, né? uhum. Muitas comunidades, comunidades rurais espalhadas, o Rio Bonito inteiro, né? E a incidência também da política, né? Enfim, o centro, querendo ou não, é um pouco espelho da cidade. Então foi um desafio muito grande. Eu devo muito ao Diácono Miranda, que foi o meu braço, a minha perna, e depois o povo que começou a acreditar no meu trabalho. Pensa que Monsenhor Gens tinha ficado quase 50 anos. Depois Monsenhor Zé Geraldo, depois Monsenhor Guedes, eram monsenhores, Sim. padres com 50, 60, 70 anos de idade. Eu tinha 30 anos quando eu fui para o centro da cidade, né? E só graças ao Espírito Santo, graças a vocês, que o que aconteceu, aconteceu. E eu sou muito grato a Deus por tudo. Eu me lembro que naquela época, me corrija se eu estiver errado, o senhor foi o primeiro padre a instituir a festa, né, da padroeira sem recursos da prefeitura, o que foi assim um divisor de águas. Eu me lembro da campanha, a gente fazendo muitas matérias aqui no Jornal Folha da Terra, né, da campanha que foi para arrecadar dinheiro para fazer nada contra dinheiro Sim. público, mas assim eu me lembro do senhor falando podendo fazer, né, planejando, podendo fazer sem os recursos da prefeitura, por que não? E deu certo, né? Eu me lembro depois os elogios, a princípio críticas, mas depois os elogios vieram de montanha. Na verdade, assim, hoje, pelas leis que nós temos, é até inconstitucional que o dinheiro público vá para igrejas, né? Porque depois ali você tem que colocar alguma coisa, tem que inventar alguma coisa. Você tem que dizer, festival de verão, festa de primavera. Quando, na verdade, a gente que trabalha com o evangelho tem que trabalhar com a verdade. E a gente viu que na história do cristianismo,
essa fusão entre Estado e igreja não é benéfica, ela é nociva. Então, você acostumar uma comunidade a receber dinheiro público para fazer a festa não me parecia cristã, não me parecia evangélica essa postura. E foi bem difícil. Na verdade, eu fui para o centro para retirar a bebida da festa. Também. Quando Eu ia falar isso agora. Quando o arcebispo me chamou, ele pediu que eu fosse para o centro da cidade e retirasse as bebidas. Então E foi uma das muito barracas mais rentáveis era justamente de bebida. Tô errada? E esse era o inconsciente coletivo de Rio Bonito, que tinha que ter bebida para ter dinheiro. Aqui já quebra-se o primeiro propósito de Deus, que é quando a gente celebra e adora a Deus, a gente não está buscando dinheiro, né? As festas nas igrejas precisam acontecer, mas elas acontecem para glorificar a Deus, né? Se as pessoas ajudam nas barraquinhas, nas quermesses, isso é consequência. E depois a gente que fica lá na confissão, na direção espiritual, os pastores ali no gabinete, né? A gente escuta diariamente famílias que são destruídas pela bebida, pelo álcool, traições que começam com isso e tantas outras situações. É incoerente que um pastor permita que numa festa sobre a sua tutela haja bebida alcoólica, hajam shows com qualquer tipo de natureza de música. Então foi muito difícil, né? Eu fui afrontado na época por alguns vereadores, né? Um pequeno grupo que sempre quer sabotear a gente ali, sabotar a gente, mas graças a Deus, logo, de cara a gente provou que, mesmo tirando a bebida da festa, nós teríamos um montante que a gente precisava. E tanto é que depois que eu saí de Rio Bonito, as duas igrejas estavam reformadas, a igreja tinha granito, a igreja tinha bancos acolchoados, a igreja foi uma das primeiras a ter ar-condicionado em toda a arquidiocese. Então a gente provou, sobretudo evangelizando, né, que você não precisa de outras fontes. Pensa, Artifícios. Lívia, que em algumas comunidades do interior, que eu não preciso aqui dizer o nome, a prefeitura dava carne. A prefeitura mandava o pessoal para limpar a grama. Então acaba também que você nem forma a comunidade, Sim. né? Porque A se a gente não própria está aqui. A gente não está aqui dizendo que essas. Na época, o dirigente do executivo fez de pensando algo ruim, não é isso, mas é porque se acostumou sim, com um certo tipo de forma de fazer a festa, era mais fácil, digamos assim, né? sim, a mentalidade provinciana, né, de uma cidade pequena, onde sempre foi assim. Me lembro também agora, você falando assim, existe aquela via sacra, né, da Semana Santa, aonde vai de casa em casa. E eu me lembrei a primeira vez, estou me lembrando aqui, que eu mudei o trajeto. Então eram casas assim, da dona fulana, do seu ciclano, que recebiam aquela visita há 50 anos. Sim. E para dizer que a cruz não ia mais passar ali, que a imagem de Nossa Senhora não ia passar ali. Aí vem esse padre de não sei de Ai, meu Deus onde. do céu. Esse garoto que tem idade de ser meu filho, meu Uhum. neto. Ai, meu Deus. Mas valeu. Tudo é experiência, né? Tudo, tudo. Isso fez, acho que contribuiu para o senhor estar onde está hoje, né? Então vamos atualizar as pessoas assim. Hoje o senhor mora onde? Em qual estado, qual cidade? Eu estou morando no Paraná, na divisa entre Curitiba e São José dos Pinhais. Eu estou no limítrofe, né, dessas duas grandes cidades aqui.
Tem sido uma bênção. Não esperei nunca morar em Curitiba ou estar no Sul, mas tem hora que você obedece, tem hora que você é obedecido. E eu acabei obedecendo, sempre obedeci muito à igreja, mas obedeci e obedeço sobretudo ao Espírito Santo, né? Uhum. Sabe, existe um cara que disse que não é aquilo que fazem com você, mas é aquilo que você faz com o que fizeram de você. Então, graças a Deus, ele nunca me faltou. Outros sim, né? Você sabe também, como todo ser humano, que nem sempre os amigos continuam conosco, né? As pessoas, elas aos poucos vão nos deixando, né? São raros aqueles que permanecem conosco. Mas Uhum. Deus nunca abandona. Como Deus nunca abandonou, eu hoje tenho a graça de ter um teto, ter meu pão de cada dia e continuar de outra maneira a minha missão, né? Acredito que Uhum. hoje um sacerdócio mais escondido, né? Mas para os outros, né? Para o próximo, da mesma maneira. Uhum. E aí, nesse período de 2016 para cá, o senhor foi um pouco para o lado de coach, está fazendo faculdade de psicologia. Explica um pouco para a gente essa área assim, profissional da sua carreira agora. Então eu fiquei um ano no interior de São Paulo, em 2017, quando eu saí de Rio Bonito. Uhum. E nesse ano eu tive a oportunidade de fazer várias missões, me realizei como missionário, fui à África, fui aos Estados Unidos algumas vezes, fui à Colômbia, à Bolívia, Tudo em e missão, também tudo em missão tudo para pregar. em missão pregando, né? Com Ironia Spudar, um grande leigo católico latino daqui do Brasil. E depois eu percebi que havia muito tempo que eu tinha parado os estudos. Eu tenho mestrado de teologia em Roma, onde eu morei 6 anos, mas eu terminei o meu mestrado em 2004. Então era 2017 e eu havia parado de estudar, né? Olha o pessoal lá da Angola. Kátia, um beijo, boa noite. Nós estivemos lá na Angola, em Luanda, na obra de Maria. Um beijo enorme. Legal. Deus abençoe. A gente está falando sobre isso aqui, né? Uhum. E então, Lívia, eu senti necessidade de retornar ao estudo, né? Uhum. Você sabe que, não sei se os pastores também, mas a nossa filosofia, a nossa teologia, elas não são reconhecidas pelo MEC. Então, se você, de repente, dá uma pausa, como eu dei uma pausa, você precisa trabalhar e você não tem faculdade nenhuma reconhecida. E eu comecei, então, a me aprofundar naquilo que havia de mais atual, né? Então, eu fui fazer gestão de pessoas, comecei a fazer gestão de pessoas aqui em Curitiba, comecei também a fazer coach, fiz coach em São Paulo e nos Estados Unidos, Uhum. trabalhando sobretudo a resiliência, essa Uhum. habilidade emocional que todo mundo tem, de adaptabilidade diante das dificuldades. Nada E melhor que o senhor sabendo disso. nada melhor, né? E a gente precisa, né? Eu já sabia que eu tinha esse negócio. Porque desde pequeno, assim, o que minha mãe pedia, o que os outros falavam, onde eu estava, eu sabia que eu tinha esse negócio de ser meio elástico, sabe? Eu conseguia estar com todo tipo de pessoas, eu conseguia abraçar todo mundo, amar todo mundo, comer na África e comer, de repente, nos Estados Unidos, andar de avião e ficar de barco o dia inteiro numa rede. Só que eu não sabia que isso se chamava resiliência. Então eu fui estudar a fundo isso, ganhei a possibilidade. A gente não tem condição financeira de bancar esses cursos, né? Então eu Uhum. tive essa grande oportunidade de fazer esse curso em São Paulo e em Chicago, nos Estados Unidos. Fiz com Tony Robbins, que é o papa do Hum. coach, né? Sim, Foi sim. muito bom. E logo depois
eu comecei as duas faculdades que eu estou na reta final, né? Eu estou fazendo pedagogia e eu estou fazendo psicologia, justamente para me entender melhor como ser humano e para poder ajudar as pessoas. Me parece, pelo que eu tenho visto, ouvido, estudado, lido, Uhum. nós estamos numa pandemia silenciosa de transtornos mentais, de depressão, de síndrome de pânico, de agorafobia, enfim, de tantas outras coisas, ideação suicida, trauma pós-traumático, tantas coisas, né? Estresses, síndrome de burnout, são tantas doenças que começam, na verdade, na mente, né? No Uhum. coração, antes de manifestar-se no corpo, né? Uhum. Então, eu senti essa necessidade, unido também à questão da educação, porque tudo começa no processo educacional. Então, não tem como consertar ou pensar, sonhar com uma humanidade nova se você não investir na educação das novas gerações. Uhum. E eu, então, acredito que eu posso também, como ser humano, além de sacerdote, ajudar futuramente também como pedagogo e como psicólogo. Uhum. Então foram essas, assim, digamos, as moções, as direções que eu tive para aprimorar e para me atualizar, sabe? Eu acho que Uhum. o fato de ter vivido 14 anos em Rio Bonito me fez viver a realidade de vocês, né? E eu talvez esqueci um pouco, né, o macro, por assim dizer. E foi muito bom tudo que foi acontecendo comigo, né? Agradeço muito a Deus porque eu vivi esse processo de humanização. Pensa, Lívia, você sabe, em Rio Bonito eu não podia sair na rua. Não, Eu não não tinha consegui, hora. A não gente tinha fazia hora. entrevistas 3 da manhã por e-mail, lembra? Imagina, eu não consegui terminar a autoescola, porque eu não conseguia andar na cidade, Nossa. né? Eu levava 2 horas para sair da sacristia depois que as missas terminavam, né? As pessoas buscavam e eu tive dificuldade, né, de ter limites e vivia a madrugada inteira trabalhando, atendendo, né? Uhum. Então esse processo, sobretudo de ter vindo para cá, para Curitiba, Curitiba é uma cidade maravilhosa, é diferente, mas ela acaba sendo o que eu chamo de capital da invisibilidade. Porque aqui ninguém olha para ninguém, os relacionamentos são mais frios, entende? As pessoas não tomam conta da vida de ninguém, até mesmo em relação a gente. Minhas experiências que eu tive aqui, eu celebrava, chegava, ninguém falava comigo, saía, ninguém falava comigo, bem diferente, né? Quando eu tive também um tempo em São Paulo, poder pegar metrô, poder andar de ônibus, poder andar na rua livremente, né? Então me ajudou muito. Eu acredito que eu vivi um processo intenso de santificação em Rio Bonito e depois que eu saí daí eu vivi um processo de humanização que era preciso, né? Uhum. Mas essa diferença que o senhor mencionou, o senhor acha que tem a ver com o fato da cidade ser uma cidade pequena, né, comparada às outras que o senhor mencionou? Ou talvez o Fluminense, o Carioca, seja um pouco diferente? Eu acho que tem a ver com tudo isso e mais a formação que a gente tem, sabe? Que é uma formação que precisa ser reorientada. No Uhum. seminário, pensa que eu passei 11 anos no seminário. Niterói, Rio de Janeiro e 2 seminários em Roma. Então, eu Uhum. fiquei 11 anos recebendo uma formação que me dizia: o padre é tudo para todos. O padre não pode dizer não. O padre tem que salvar as almas. Então, você já é programado para o serviço, né? Então, já estava em mim. Eu quero servir, eu quero servir. Eu estudei 11 anos para isso. Então, quando você chega num lugar onde a demanda é grande,
E aí, quando você encontra a afetividade do carioca, a acolhida do Rio Bonitense, a solidariedade do povo de Rio Bonito, Lívia, era incrível. Eu abria a boca no altar e as coisas aconteciam. E a gente reformou, e a gente construiu, e a gente fez muitas coisas. Eu só tive noção do que eu fiz em Rio Bonito a nível de obra, né? De quando eu saí da cidade, né? Então acho que tudo isso foi casou, mas isso também custou a minha saúde física, a minha saúde mental, porque eu cheguei um momento que eu tinha 11 funções na arquidiocese, Nossa. né? Eu era professor em Niterói, eu era confessor no Carmelo, eu era diretor espiritual no seminário, eu era vigário episcopal de toda essa região aí, que compreendiam 9 paróquias, né? Eu tinha uma paróquia como Rio Bonito, com 2 igrejas, né, auxiliares e 15 comunidades. Eu tinha um trabalho no Vaticano, eu tinha 2 trabalhos no Brasil com a renovação. Então eu vivia de celebração, reunião e, e o que se pede diariamente de um padre de uma cidade como Rio Bonito, onde num dia só você batiza, casa, enterra, recebe assédio, tem que pagar conta, resolve situação com o teu funcionário e ainda precisa pensar na tua família e na tua vida espiritual. Uhum. Então, foram desafios que me fizeram ser quem eu sou e me fizeram chegar aonde eu estou hoje com muita alegria, né? Você sabe que todos nós precisamos de mentores espirituais. E o meu padre espiritual, né, o meu diretor espiritual, é da Catedral do Rio de Janeiro. Então, depois que terminou esse meu processo no Rio, eu fui até ele. Ele me disse uma coisa muito bonita: meu filho, não tire nada e não acrescente nada na sua história. Tudo que você viveu, não tire nada e nem acrescente nada. Acredito também que essa aceitação da nossa história e o como vem também nossos erros, né, Lívia? Nossa imaturidade, como eu falei para você, na formação sacerdotal, o desejo de salvar todo mundo, mas a primeira pessoa que você precisa cuidar é você, né? Então é um É, aprendizado, é uma maturidade. é a teoria e a prática, né? Isso, o desafio da teoria e da prática. Mas a cobrança na vida de um padre e de um pastor hoje é algo que às vezes chega a ser desumano, Uhum. porque as nossas igrejas se transformaram também em pequenas empresas. Então, Principalmente nesse período de pandemia que as pessoas estão tão machucadas, né? Por dentro. justo, mais difícil ainda, porque você tem que dar conta não, porque ninguém dá conta da vida de ninguém. Mas você precisa acolher aquele irmão, aquela irmã, aquela ovelha do jeito que ele chega. E muitas vezes você também está ferido, você também está machucado, você também está cansado, você também precisa. E é esse o corredor fúnebre, muitas vezes, na vida de um sacerdote e na vida de um pastor, porque nos Uhum. falta o autocuidado. Por que tanto suicídio hoje entre os padres e os pastores? É Né? altíssimo, né? Altíssimo, uma coisa que é comum, infelizmente, no Brasil, um fenômeno novo que a gente precisa entender. Então, essa humanização da figura do clérigo, ou católico ou evangélico, precisa ser entendido, essa rede de apoio, né? E essa cobrança que tem que ser justa, porque Uhum. ninguém pode ser cobrado, pressionado a vida inteira. Eu me lembro uma vez que eu coloquei uma calça jeans, Lívia. Você lembra aí aonde é a casa paroquial ali de Rio Bonito, né? Sim, sim, Em frente ali à matriz histórica. sim. Só porque eu coloquei uma calça jeans, olha, umas 3 ou 4 pessoas me pararam.
Mas, Sério? padre, sério, sério. Agora você me imagina se eu saio de bermuda, então, na rua. Se alguém vê um padre ou um pastor na academia, ou na praia, né? Então, assim, esse olhar mais humano para a figura do padre ou do pastor precisa acontecer por parte de todos. É o que Daura está falando. O Eu ia padre falar isso. mais acolhe do que é É acolhido. acolhido. Uhum, com certeza. Mas, bom, bom, primeiro eu queria agradecer todo mundo que está aqui na live, todo mundo que está participando. É impossível ler todo mundo que está aqui, todo mundo que já mandou mensagem. A gente tem muita gente aqui, mais de 50 pessoas assistindo simultaneamente. Eu queria agradecer todo mundo que está mandando mensagem para o padre, dizendo que está com saudade. Infelizmente, no Instagram, as mensagens não ficam na live. A gente vai deixar aqui salvo. Vou dar uma corridinha na live para conseguir ficar salvo, senão ela cai, dá 1 hora ela cai, porque como tem muito tempo que a gente não conversa aqui, é inevitável a gente falar um pouquinho mais, né? Quem quiser pode compartilhar essa live, aperta aqui nesse aviãozinho aqui que tem do lado e compartilha com quem vocês quiserem, compartilha no WhatsApp para assistir a gente aqui. Padre, quando o senhor escreveu estava lá na coluna que agora o senhor era padre ortodoxo. Nossa, muitas perguntas, muitas dúvidas. Como assim ortodoxo? Que? Eu queria que o senhor explicasse isso para todo mundo, como é que aconteceu isso, quando que aconteceu e principalmente quais são as diferenças. Perfeito. É a primeira vez que eu estou falando isso de maneira pública, numa live. São coisas que a gente nunca imagina, né? Mas que a gente precisa acreditar que também estava escrito lá nos planos de Deus. Então, depois que eu saí de Rio Bonito e fiquei nesse ano sabático em missão no interior de São Paulo e pelo mundo, quando eu voltei a Niterói para conversar naquele tempo com o bispo, ele me mandou novamente para Curitiba, num centro de revitalização, onde alguns padres e algumas freiras no Brasil passam para se recuperar, né, de um tempo de cansaço. E ali eu fiquei um mês. E naquela casa onde eu estava, eu vi muitos padres jovens, mais jovens do que eu, mas doentes, adoecidos, medicalizados. E foi ali que a ficha caiu. Eu sempre olhei com muito amor para os padres. Quem é de Rio Bonito sabe que eu cuidei dos padres idosos. Comecei uma obra e deixei ela em perfeito estado lá em Itaboraí para acolher todo tipo de padres em todas as situações. Mas olhando o que estava acontecendo no Brasil, e nesse centro que é o único que acolhe padres, eu falei, eu não quero isso para mim. Eu não quero morrer. Porque não vale a pena. Na pegada que eu estava, no ritmo que eu estava, era isso que ia acontecer. Eu já havia passado mal uma vez em Rio Bonito, tinha perdido a consciência, enfim, foi um negócio muito ruim, uma experiência muito ruim. E então eu pedi um tempo de afastamento. A gente chama-se ano sabático também, sem o exercício do ministério. Eu fui acolhido por uma família aqui de Curitiba, que só me conhecia da televisão e dos livros. Essa família abriu a casa para mim e me tratou como um filho. Eu fui trabalhar na indústria deles. Durante um ano eu trabalhei com eles, passei por todos os setores, desde do depósito até TI, vendas, e ali eu comecei, digamos, essa minha inserção aqui fora, né? E até então que eu percebi que eu podia já voltar ao exercício do ministério. Então eu pedi, eu bati em algumas dioceses, eu sabia que não dava mais para voltar para o Rio de Janeiro. Eu não queria mais ser padre no Rio de Janeiro. Por tantas coisas. E aí eu comecei a bater aqui no Sul e fiz uma tentativa também fora do país. Essas tentativas não deram certo. Eu não fui acolhido, na verdade, né? Então eu comecei a ter uma vida normal, de trabalhar, estudar,
cuidar da minha casa, fazer Uhum. aquilo que eu podia, usar as lives também para orar com o povo, evangelizar, e decidi também que eu ia ter uma família, que com 40 anos eu precisava de alguém que cuidasse de mim, né? Uhum. Então, esse encontro aconteceu, eu conheci uma pessoa na faculdade de psicologia, que Uhum. atualmente é a minha esposa, a Gilcele, e quando eu pensei que o ministério já havia terminado, ao menos externamente, porque dentro da gente a gente vai ser padre e pastor para sempre. Eu recebi um convite da Igreja Católica Ortodoxa. E aqui eu abro esse pequeno parênteses, né? O cristianismo começou no Oriente Médio. A verdade é essa, né? Sim, sim. Então, Jesus é palestino, é judeu. E depois de Pentecostes, a igreja começou por ali. Uhum. Começou na Síria, em Antioquia, onde eles tiveram pela primeira vez o nome de cristãos. Depois a igreja foi se espalhando por Roma, por Alexandria no Egito. Depois chega a Constantinopla. A igreja, o que a gente chama de igreja católica, ela era a única religião cristã no mundo. Sim. No ano de 1054, houve uma divisão entre o Oriente e o Ocidente. Uma divisão política, não foi uma divisão teológica. Uhum. O que aconteceu? Então, passou-se a ter dois blocos do cristianismo. A Igreja Católica Latina, que é essa que a gente conhece, que eu fui batizado quando era pequeno, que Uhum. evangelizou o Brasil, Que é mais mas popular, também digamos é assim. mais popular, isso, Lívia, obrigado. É a Igreja Católica mais popular do Ocidente, a Igreja Sim. Católica Romana, ou a Igreja Uhum. Católica Latina, que tem a sede em Roma e tem como a figura principal o Papa, que hoje é o Papa Francisco. Sim. Agora, no Oriente, perdurou a Igreja Católica Ortodoxa. Ortodoxa que significa doutrina reta. Foi uma Sim. igreja que não se adaptou aos tempos, com os séculos. Eles continuaram com os mesmos costumes. Então, por exemplo, os Hum. apóstolos não eram casados, grande Sim. parte deles não eram casados, até Sim. o próprio Pedro. Então, os padres continuaram e continuam casados, os que quiserem. Hum. Então, essa igreja católica do Oriente, a igreja católica ortodoxa, é como se fosse um outro pulmão. Então, João Paulo II, o grande Papa João Paulo, ele dizia que a igreja é um corpo que tem dois pulmões. O pulmão do Ocidente, a igreja católica que a gente conhece aqui, e a igreja católica do Oriente. Inclusive, deixa eu falar só mais um minuto. Sim, claro. Nós estamos vivendo dias históricos, porque o Papa Francisco estava esse final de semana na Grécia. Na Grécia e em Chipre. Ele chegou em Roma ainda agora. E ele pediu perdão por essa divisão histórica. Então, o que a gente está vivendo hoje é um dia histórico para o cristianismo do Oriente e do Ocidente. O Papa Francisco, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu postei ainda agora essa foto aqui, olha. Ele é porque ele está de branco, não aparece muito, Chega um olha. pouquinho mais próximo da câmera que de repente dá para ver. Olha, Isso, ele, melhorou. Sim. isso. Ele e o arcebispo primais, ou seja, o bispo responsável por todo o catolicismo da Grécia. Então, eu não, repito, eu não procurei, eu não imaginava que eu poderia continuar o ministério, Uhum. mas eu aceitei esse convite porque eu percebi que Deus estava novamente me chamando para exercer o ministério agora com os outros sacramentos, né? É possível você ter, no caso, repito, essa é a experiência do Oriente. Uhum. Há 2000 anos, os padres que quiserem podem também se casar. E Uhum. eles não são menos padres por isso. Uhum. Então, a graça de hoje eu poder estar nessa igreja católica ortodoxa
respirar com esse pulmão, com essa espiritualidade do Oriente que deu tantos homens e mulheres também para o cristianismo e poder agora ajudar, talvez, nessa comunhão entre os católicos latinos romanos e os católicos orientais ortodoxos. Inclusive, o Papa Francisco, ele disse isso, ele falou, nós temos a mesma sucessão apostólica, nós temos uma mesma origem apostólica, porque os apóstolos eram 12. Então, cada um deles evangelizou o lugar. A gente não pode dizer que Pedro era maior do que Tiago, que era maior do que Tomé, que era maior do que Filipe. Então, a única diferença é essa, respondendo aquilo que você falou de diferença. Isso que eu ia perguntar, seria basicamente mais essa questão do casamento ou tem... Óbvio que, assim, no dia a dia, as pequenas coisas, ok, mas, assim, diferenças maiores seriam mais essas, a questão do casamento, mas tem mais outra? Sim, a diferença principal é que o Papa não manda na Igreja Católica Ortodoxa. Entendi. O Papa, ele é reconhecido como Bispo de Roma. Tá. A Igreja Católica Ortodoxa do Oriente reconhece o Papa como o Bispo de Roma. Reconhece que ele sucedeu São Pedro, mas que ele é igual como bispo a todos os outros bispos. Entendi. Inclusive a todos os outros bispos católicos ortodoxos. Na Igreja Católica do Oriente não existe um bispo que mande em todos os outros bispos e em todos os outros fiéis. Cada igreja mantém o que Jesus disse, a Bíblia é a mesma, os sacramentos são os mesmos. Nossa Senhora continua sendo mãe de Deus, mãe de Jesus. Os santos são reconhecidos, só que o Papa não tem ingerência na igreja. Opa! Então, deu uma travadinha. O Papa continua... O Papa continua sendo bispo, ele continua sendo irmão, ele preside a Igreja de Roma, mas ele não tem ingerência. As igrejas católicas orientais, as igrejas católicas ortodoxas são autocéfalas. Elas são independentes. Entendi. Então, a única diferença é essa. O Papa e os padres que quiserem podem se casar. Entendi. Tem uma outra diferença que os católicos do Oriente não fazem imagem. Então, ícones. Olha lá, o ícone de Nossa Senhora, lá, o meu, por exemplo. O ícone é um pedaço de madeira que a gente diz, escrito. Se escreve esses ícones. Então, não se usa. Numa igreja católica oriental, ortodoxa, não haverão imagens. Haverão ícones, mas os sacramentos são os mesmos. Matrimônio, batismo, crisma, comunhão. Há também algumas pequenas diferenças. Por exemplo, as crianças são crismadas pequenas. No dia do batismo, as crianças são crismadas. E quando elas começam a poder comer, elas recebem também a comunhão. Então, na verdade, são pequenas diferenças, são mínimas diferenças. Hoje, quando o Papa estava voltando para Roma no avião, ele disse, vamos trabalhar juntos, vamos rezar juntos. Isso a gente pode fazer, trabalhar. O Luiz está me lembrando também aqui a cruz. A cruz, porque a gente acostumou a ver a cruz com... a cruz crucifixo. Assim, né? Isso, crucifixo assim. No Oriente, na igreja oriental, a cruz tem aquele pedacinho aqui de cima, né? Que é onde ficou escrito Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Sim. E tem um outro pedacinho aqui embaixo, que seria o lugar onde Jesus colocou o pé. Sim. Então acaba que fica... Deixa eu ver se eu consigo tentar aqui desenhar. É uma cruz que fica com... Já que você está com o celular na mão, procura aí e de repente mostra a imagem pra gente. Acho que é mais fácil. Assim, essa aqui, por exemplo, olha. Tá. Imagina que aqui a frente tá mais agudo aqui na frente, não tá? Aqui em cima, aqui e aqui. É uma cruz com 3 traços. Entendi.
Isso, assim, ó, como Luciana está colocando aqui, ó. Tem um emoji Entendi. também. Beleza. Essa é Uhum. uma diferença. A cruz é representada também dessa forma, né? Ah, também, não é só, não é uma troca, é também, É, é um também dessa acréscimo. forma. Uhum. Tá, entendi. Muito Então, interessante. Então, seria mais ou menos as maiores diferenças. Não é. existe um papa da Igreja Ortodoxa, né? Uhum. Apesar do Papa Francisco agora, né, ser reconhecido e tal, mas Como ele não bispo. Uhum. isso, mas ele Não, não manda, digamos assim, na isso. Igreja Ortodoxa, As né? igrejas são autônomas, Independentes. Isso. independentes. E é facultativo a questão do casamento, das famílias, né? Do padre ter uma Isso, isso, família. isso. É, os padres podem casar. Uhum. E os bispos são escolhidos entre os padres solteiros, entre os que a Hum. gente chama de monges ou hieromonges. Uhum. Então, o padre que se casa vai ter a paróquia dele e vai ter a família dele. Ah, também isso aqui é interessante. O padre Hum. ortodoxo, ele trabalha de segunda a sexta. Ele pode ser Hum. taxista, ele pode ser empresário, ele pode ser professor. Uhum. E a igreja ortodoxa funciona para o culto praticamente no final de semana. Ela não é Uhum. uma igreja que tem pastoral, como a gente tem, não tem grupos. Só são Entendi. as celebrações dos sacramentos. A Uhum. crisma, o batismo, a comunhão, entende? A Santa Missa, que a Entendi. gente chama de Divina Liturgia. Uhum. Então, se você se casa, você vai ter uma esposa e você vai ter filhos. E aí Sim. você tem que sustentar essa família. Sim, responsabilidades, né? Isso. E aí você trabalha durante a semana, sustenta a tua família e no final de semana você vai exercer o teu ministério na tua paróquia. Entendi. Entendeu? E Entendi. quando precisar de um bispo, ele vai ser escolhido entre os padres solteiros, que se Tá. chama-se monge. Entendi. Eu acho que a gente, de repente, precisa, depois de uma live só sobre a Igreja Ortodoxa, Tá falar bom. sobre Nós não isso, que é uma somos coisa bem muitos. interessante. No mundo, eu tinha até anotado, nos Estados Unidos são 2 milhões. Aqui no Brasil são 130 mil apenas. Né? É, nos Estados Unidos, 2 milhões, 130 no Brasil. Mas eu tinha esse número aqui do mundo, mais 250 milhões de católicos ortodoxos no mundo. Mas eles estão, sobretudo, na Europa Oriental. Pensa na Rússia, por exemplo, Ah, sim. nesses países pequenos, Ucrânia, Sérvia, Aquelas Romênia. vestimentas, né, que a gente vê bem quentes, né, dos Isso. padres. Então, são os paramentos bizantinos. Uhum. Beleza. Eu vou fazer a última pergunta só para a gente terminar, porque corre o risco da live cair. Eu estou com medo da live cair aqui. E a gente quer deixar salvo aqui para todo mundo ter oportunidade de ver e compartilhar. A última pergunta depois, agora, padre ortodoxo, o senhor é responsável por alguma igreja por aí? Não, Lívia, eu não quis assumir igreja. Essa foi uma pequena Hum. condição que Uhum. eu fiz ao bispo, né? O nosso bispo que está lá em São Paulo, Dom Uhum. Jacó e Dom Quirilos. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar com os casais e com os sacerdotes. Nós vamos fazer pequenas células aqui mesmo em Curitiba e na região, Uhum. trabalhando com os casais. Por exemplo, esse tempo nós vamos fazer a novena de Natal. Então vamos orar nas casas. E como também nós dois somos futuros psicólogos, já na reta final, nós vamos trabalhar com as famílias, sobretudo com os casais, eu e a Gi. Então a gente Uhum. vai ter um centro terapêutico onde nós vamos escolher os casais, acolher Uhum. os casais, na verdade, Sim. acolher os casais. Uhum. E no futuro também eu gostaria muito de acolher os padres e pastores também, né? Estou escrevendo agora um livro inédito sobre o suicídio de padres e pastores no Brasil. Então a minha missão vai ser mais terapêutica, digamos assim, né? Uhum. Eu e a Gi, nós chamamos a igreja oriental chama a esposa do padre de matrushka ou presbitera.
Matrushka ou presbitera, que significa mãe, né? Uhum. Então nós vamos trabalhar, repito, ajudando os casais e no futuro os ministros de Deus. Uhum. Esse é o nosso trabalho. Beleza. Padre, eu queria muito agradecer pela entrevista. A gente vai ter que acabar, não tem jeito. Eu sei que tem muita pergunta aqui. O pessoal está falando bastante. Eu queria muito agradecer as pessoas que estão aqui. Queria muito te agradecer por ter concedido essa entrevista, por ter aceitado falar desse assunto, que as pessoas estavam tão curiosas para saber. E nem sempre é o momento da gente expor as coisas, né? Principalmente depois de tudo que você viveu. Acho que esse momento, de repente, deu uma aliviada agora. Eu agradeço, Lívia, pelo convite, pela sensibilidade, pelo amor, pelo respeito, pela acolhida. Contem comigo no meu ministério de escrever, né, levando esperança, fé. É isso que eu desejo. Um beijo no coração de todos os riobunitenses, de todas as pessoas que estão aqui conosco, comigo. Obrigado a todos aqueles que acolheram e que estão acolhendo aos poucos essa novidade também na minha vida. Um beijo em todos vocês, né? Eu os amo muito, da minha parte nada mudou, né? E quero também pedir perdão por alguma falha e dizer que eu perdoo a todos. Esse pedido de perdão hoje, o Papa pediu perdão aos ortodoxos, então eu me sinto perdoado pelas coisas também que me foram feitas, mas o meu coração continua 100% do Espírito Santo e 100% amando e querendo amar, e nada em mim mudou. Então, eis-me Uhum. aqui, contem comigo sempre. Quero aproveitar para mandar um beijo para Gi, o meu amor, né? E para minha família. Todos vocês estão aqui. Agradeça de modo especial a Afonso também, tá bom? Porque nessa transição eu disse para ele, olha, não se obrigue a ficar comigo se você achar que eu tenho que parar de escrever, mas pelo contrário, ele quis, a gente está aí e essa semana a gente está falando como se preparar para o Natal. Ó, então já um spoiler da coluna, hein? Gente, eu queria só esclarecer o seguinte: eu tô vendo gente perguntando aqui, o pessoal, tem gente falando assim, já acabou, já acabou. É porque quando dá 1 hora de live, a live, o Instagram derruba a live, e aí eu não consigo deixar aqui salvo, que é o nosso interesse. A gente vai deixar salvo também no Facebook do jornal, para vocês poderem assistir. Então, tem muita gente fazendo pergunta aqui que o padre já respondeu durante a nossa entrevista. Então, volta um pouquinho para assistir o resto e compartilha a live, a entrevista. Eu acho que é muito esclarecedor e, de repente, a gente pode fazer, como já teve pedido aqui, uma live só sobre a Igreja Ortodoxa. Mas eu acho que o básico, assim, o Padre Eduardo já conseguiu esclarecer para a gente. Muito obrigada mais uma vez, Padre. Muito obrigada para todo mundo aí que está assistindo. Então, até a próxima. Tchau. Até a próxima. Unidos.